Mas é claro que se eu te contasse, você provavelmente não iria acreditar. Sim, são exatamente agora 1h07 da manhã, hoje é dia 2 de outubro de 2025. Afinal, eu desejo que o mês de outubro seja um mês extraordinário para você. E contando com hoje, estamos a exatamente do momento em que gravo a 90 dias para chegar ao ano de 2026. Então, a hora de pisar no acelerador é exatamente agora. Coisas que talvez você e eu devamos ter procrastinado, é hora da gente agora engatar a quinta marcha e ir com tudo. Eu já faz alguns dias em que eu estou refletindo sobre uma mensagem que eu creio que Deus ele colocou no meu espírito, que inclusive não vai ser o título que eu vou colocar. Um dos títulos em que eu estava em mente para esta mensagem seria o seguinte: Paz com os inimigos. E aqui eu vou contar um pouco da minha história também, vou falar um pouco da dificuldade que eu acabo lidando e que provavelmente muitas pessoas acabam lidando também, que inclusive é um dos 7 pecados capitais, que é o orgulho. O orgulho é uma coisa que não é tão fácil assim de lidar. E sim, eu te prometo que nesse vídeo eu não vou tratar ele como uma falsa humildade, ok? Eu não preciso ser falso com você, mas eu vou ser totalmente claro, honesto, transparente. Vou até manter um tom mais baixo. Como você pode ver em vários vídeos meus, eu estou sempre naquele tom mais alto, alegre, contagiante, mas é porque eu quero estar muito concentrado aqui em tudo que eu vou falar para você. O orgulho, eu vou trazer aqui para a minha pessoa, é uma das coisas que mais destruiu a minha vida. O orgulho é uma das coisas que mais destruiu a sua vida até este presente momento, e eu vou te contar o porquê. Provavelmente, você e eu já estaríamos em outros lugares, em outros patamares, em outras fases e em outros níveis da nossa vida se não fosse o orgulho. Novamente, todo esse vídeo, eu não quero depositar a culpa em ninguém. Hoje, onde eu estou na minha vida, eu tenho a plena convicção de que tudo é responsabilidade minha. E tudo que aconteceu na sua vida até então, eu vou olhando para os lados aqui, porque, cara, é 1h pouco da manhã, ok? Tudo que aconteceu na sua vida até então, ela é de responsabilidade sua. Então não venha culpar ninguém. Mas eu vou citar aqui um exemplo que, basicamente, nós recebemos bastante influência, principalmente por conta dos nossos pais, pessoas com quem nós convivemos, ou se você não teve os seus pais, se você cresceu, por exemplo, com os seus avós, com os seus tios, mas enfim. Nós temos uma tendência a modelar a nossa personalidade por conta dessas pessoas que são os nossos tutores, que são aquelas pessoas que nos criam, seja seu pai, seja sua mãe, pegamos a influência de ambos. E novamente pode ser uma outra pessoa que talvez você seja uma exceção em que você deva ter sido criado, sei lá, com um tio seu, com algum parente que seja. Ou se você foi adotado também, mas olha só, eu sou um cara que eu tenho alguma dificuldade com orgulho. E por conta de justamente o meu pai, ele ser um cara extremamente orgulhoso. Sim, e aqui eu não estou difamando meu pai, ok? Aqui eu não estou falando mal dele. Estou falando sobre comportamento, modelagem, estou falando sobre personalidade. Hoje, com 27 anos, eu consigo analisar perfeitamente que a minha personalidade, ela é basicamente, cara, igual à personalidade do meu pai. Se você analisar a sua personalidade, se você é homem, se você é mulher, provavelmente ela também é semelhante com a do seu pai ou também semelhante com a da sua mãe. Sabe aquela historinha que a gente se conta? Eu também já me contei, caramba, cara, eu vou ser melhor do que o meu pai, vou ser melhor do que a minha mãe. E quando a gente passa a analisar a nossa vida, eu e você estamos repetindo os mesmos padrões de comportamentos que os nossos pais. Meu pai, ele sempre foi um cara brigão, estourado, irritado, orgulhoso, arrogante, snob, soberbo. E muito dos meus comportamentos, cara, é igual ao meu pai, irmão. Mas olha só, o orgulho, como a gente está tratando aqui, é uma coisa extremamente perigosa. Eu vejo o tanto de coisas que eu perdi ao longo da minha vida por conta do orgulho. Olha só, eu estou me expondo aqui.
Eu estou colocando a minha cara a tapa, sendo honesto para você. Eu perdi muitas e muitas coisas ao longo de toda a minha vida por conta do orgulho. O orgulho, eu digo para você tranquilamente, foi uma das coisas que mais destruiu a minha vida até o dado momento. E se eu de fato não tomar o controle sobre isso, se eu não ter uma mudança de comportamento e de atitude, de mentalidade, mudar a rota, a minha vida ela continuará sendo destruída por conta do orgulho. E se você me perguntar, Alexandre, então como que se acaba com o orgulho? Olha, eu confesso que eu não sei te dizer, porque essa é uma das batalhas e lutas que eu travo internamente dentro de mim. Porque não só eu quero ser um cara melhor, mas eu vejo como isso destruiu a minha vida até o dado momento. Pessoas em que eu fui rude, pessoas em que, sabe, eu fui arrogante, pessoas que eu xinguei, pessoas que eu briguei, cara, pessoas que eu fiz tanto mal, tudo por conta de orgulho. Você consegue se identificar comigo? Pelo menos em alguma coisa eu tenho absoluta certeza que sim. Sim, essa é uma mensagem extremamente confrontadora se você está comigo e se você está fazendo com você também essa análise, porque a nossa vida ela não vai para frente se de fato eu e você não sermos humildes. E olha só, eu estou aqui me colocando na linha de frente, porque eu reconheço isso. Eu não sou um cara humilde. Mas humildade, novamente, não tem nada a ver com ser bonzinho, aquela coisa toda, não. Mas olha só, eu estava de férias até semana passada. Daí eu voltei. E um dia antes de eu voltar a trabalhar, eu fui tomar um banho pela noite. De noite eu havia um encontro que acontece todas as quinta-feiras, onde é uma célula, é um grupo de amigos da igreja onde a gente se reúne, ok? Eu não estou frequentando uma igreja local, mas eu frequento uma cela desde quando eu vim aqui para Florianópolis. Um grupo maravilhoso de amigos que me acolheram, que me receberam, foram os primeiros amigos que eu fiz aqui. E eles me acolheram muito bem. Então a gente se encontra toda quinta-feira para ter um momento de comunhão, um momento de palavra ali. A gente leva uns comes e bebes, depois fica conversando, oramos um pelos outros. Então, aquela coisa toda. Então é um momento muito aprazível para mim. E antes mesmo, o Espírito Santo ele falou assim no meu coração, eu não sei naquilo que você crê, a sua espiritualidade, mas o Espírito Santo falou assim no meu espírito fortemente: peça desculpas para todas as pessoas que você fez alguma coisa no trabalho, pessoas com quem você teve algum desentendimento, pessoas que você brigou. Opa, olha só. Deus me colocando em uma situação para que eu venha passar por cima do orgulho. E olha só, eu fiz isso. No meu trabalho, eu briguei com diversas pessoas. Vários desentendimentos, várias brigas, contendas, rixas, coisas mal resolvidas. Alguns deles eu resolvi pessoalmente mesmo, só que antes eu já havia mandado uma mensagem. Eu tenho um grupo do trabalho onde a gente tem todos os colaboradores lá e tem os nomes, então o Espírito Santo ele fala pessoa por pessoa quem é, para quem você tem que se desculpar. Mas Alexandre, cara, eu tô falando de você passar por cima do seu orgulho, eu sei. Eu não quero saber quem estava errado, quem estava certo, mas olha, é você pedir perdão e pedir desculpas, e eu fiz isso. Esse vídeo a gente está tratando sobre o orgulho. Você quer vencer na sua vida? Você quer romper com coisas? Você quer romper com áreas? Cara, eu sei que parece frescura. Ah, cara, mas é extremamente importante que nós estejamos bem resolvidos com pessoas que nós causamos alguma intriga, aonde houve alguma confusão, aonde houve algum desentendimento. Cara, você consegue me entender que eu estou com essa mensagem, carregando ela já faz dias e que são exatamente 1h16 da manhã, eu estou falando isso para você passar por cima do seu orgulho? Daí eu te pergunto, não foi fácil para mim eu ir lá nas mensagens, eu ver lá o perfil da pessoa e mandar determinada mensagem, e a maioria, quase nenhum, acabou me respondendo de volta, mas mesmo assim, eu voltei em paz no meu trabalho. Meio que pelo menos para aquela pessoa saber, olha, entre nós está tudo resolvido. Entre nós está tudo certo. Tem um versículo na palavra de Deus, está lá em Provérbios, depois você pode pesquisar, mas diz assim, quando você é uma pessoa de bem, tô falando bem por cima, tá? Depois você pode ver.
Quando você é uma pessoa de bem, quando você é uma pessoa alegre, algo assim semelhante, até os teus inimigos vivem em paz com você. Agora você me entende que eu queria colocar o título dessa mensagem Paz com os Inimigos? Olha, não compensa. O cara que está te falando isso, o cara que está te entregando essa mensagem, era o cara mais orgulhoso do mundo. O cara que mais causava brigas com todas as pessoas. E eu posso ser sincero para você, eu não ganhei nada com isso ao longo da minha vida inteira. Eu tô relatando para você a vida de merda que eu tive, de bosta, por conta de ter sido um cara orgulhoso. Sabe, brigando com todo mundo, xingando, um cara alterado, soberbo, arrogante, snob, aquelas pessoas, aquele tipo de pessoas que você tem nojo de ficar perto. Eu era assim, cara. E sabe, por mais que a gente tenha essa armadura, a gente acaba criando essa armadura por conta do orgulho, porque é um escudo de defesa, quando é você com você mesmo, a consciência pesa. Sabe, se você é um cara religioso, se você é um cara espiritual, um cara que tem uma conexão, algo dentro de você vai falar, cara, não compensa. O time não está ganhando, você só está perdendo. Porque as pessoas, elas se afastam de nós, sabe? Sim, cara, eu não tô falando nada de você agradar outras pessoas. Eu não tô falando pra você ser bajulador de ninguém. Eu não estou falando pra você puxar saco de ninguém. Eu não tô falando pra você agradar. Não tô falando nada disso. Eu estou falando sobre você ter uma conduta aonde você não causa nada, aonde você vai. E se acontecer alguma coisa, foi porque os outros causaram, mas não porque aquilo veio por conta de você. Cara, eu tô aqui nesse momento muito entregue a essa mensagem porque eu estava trabalhando ela há vários dias. Porque essa mensagem tá vindo de um cara que mais teve a vida destruída por conta do orgulho. Você consegue compreender a seriedade com que eu estou me expondo aqui falando isso pra você? E novamente, eu falei no começo deste vídeo, eu não estou tratando isso como uma falsa humildade, que eu sou um cara... Não, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que eu estou tratando com isso, lidando com isso, porque eu vi o quão isso destruiu a minha vida, os meus relacionamentos, oportunidades, trabalhos que eu perdi, sabe, relacionamento, por exemplo, com uma mulher que eu acabei conhecendo por conta de orgulho, de uma má conduta. E eu só perdi porque a palavra de Deus fala que Deus resiste aos soberbos. O que é resistir? É algo que, cara, não tem contato, mas dá graça aos humildes. E novamente, é você ter uma conduta, você ter uma atitude, onde, por exemplo, nos ambientes, como eu acabei te falando, você não é aquele que vai causar problemas, você não é aquele que vai causar intrigas, você é aquele que está ali para somar. Você não tem problemas com ninguém, você não tem brigas com ninguém. Eu não estou falando que você entra mudo e que você sai calado, não estou falando que em nada você se posiciona, não estou falando que você não faz nada. Eu não estou dizendo isso. Existe sim a possibilidade de você ser uma mulher posicionada, um homem posicionado, sem atacar ninguém, sem ferir ninguém, sem deixar aquele rastro de sangue pelo caminho, sabe, criando aquele amontoado de inimigos pelo caminho. É isso que eu estou te dizendo, ao longo da sua jornada, nós não precisamos criar inimigos. Nós não precisamos criar inimigos. Sabe, nós teremos várias batalhas ao longo da nossa vida. Só que existem batalhas em que eu mesmo criei de propósito várias vezes, cara. Irmão, eu posso ser sincero pra você aqui? Eu estou me contendo aqui, mas se eu me emocionar, tudo bem? Cara, o tanto de pessoas que eu já machuquei por conta do orgulho. A quantidade de pessoas que eu feri. A quantidade de pessoas que eu afastei, que eu repeli pra longe da minha vida. Oportunidade de trabalho. Oportunidades, cara, infinitas. Mas por conta... E sabe... E é muito fácil a gente se apoiar que, nossa, eu tenho uma personalidade forte. Sim, eu sei, eu já me apoiei nesse discurso também. Não, é porque eu sou um cara assim, que eu sou pra frente e tal, eu tenho personalidade forte, é que... Não, cara, você é apenas orgulhoso. Não tem nada a ver você ser um cara de personalidade forte e não falar que isso é orgulho. É orgulho. Uma coisa é você ser um cara, uma mulher entusiasmada, alegre. E o significado da palavra entusiasmado significa ser cheio de Deus. Não tem nada a ver com que você tem uma personalidade forte. Não. É orgulho isso.
Mas é uma reflexão muito sincera que você precisa ter com você mesmo, assim como eu vim tendo já nesses dias. Então, quando eu voltei de férias, antes de eu voltar de férias, um dia antes, de verdade mesmo, aconteceu na semana passada. Eu fiz isso na quinta-feira, antes de eu ir para o meu compromisso na célula. Na sexta-feira eu voltei a trabalhar, hoje é quarta-feira, quinta no caso. Quinta, exatamente, olha só, não tô mentindo pra você não, são 1h22 da manhã. Olha só, quinta-feira, dia 2 de outubro, 1h22 da manhã. Eu pedi desculpas, eu pedi perdão para líderes em que eu desacatava ordens, em que eu reclamava, em que eu não fazia determinadas tarefas. E olha que é o meu emprego, cara, é minha fonte de renda. E se eu perco o meu trabalho por conta de você consegue me compreender e outros colaboradores porque não estava tendo uma boa cooperação, uma boa união de time, onde você precisa estar cooperando e seus colaboradores também junto com você, é um time. Ok, eu não estou falando que você vai fazer amigos por resto da vida, mas são colegas de trabalho. Tem que pelo menos ser minimamente harmonioso para que flua bem o trabalho. E como que vai fluir se você está brigado com um, está brigada com o outro, está tetrado com o outro, tretado com o chefe, com o líder? Não funciona. Eu literalmente fiz isso. Para alguns onde eu acabei tendo um conflito muito forte, o máximo, beleza, eu já havia me desculpado antes, estava tudo certo. Só que depois já não era já a mesma coisa, tava aquele climão difícil de se poder trabalhar, entende? Porque algo ali feriu, algo ali aconteceu. Mas mesmo assim, o Espírito Santo, um dia antes, ele me pediu para eu me desculpar com todas essas pessoas. E tudo isso que eu estou te falando agora, quais são as pessoas que você, se você deixar o seu orgulho de lado, não vai doer? Isso só vai trazer ganhos para você. Eu posso te falar, nessa primeira semana em que eu voltei, eu já senti uma mudança extraordinária no meu trabalho. De certo modo, o trabalho começou a fluir muito mais. Eu estava muito mais receptivo para as pessoas. Cara, abaixe as guardas. Eu não tô falando pra você ficar um cara de... Porque se você ficar sempre na defensiva, de guarda levantada, irmão, qualquer coisa você já vai dar pancada em alguém, sabe? Comece a interpretar as situações de um modo diferente, sabe? Use um pouco mais de sabedoria, de inteligência emocional. Não agir apenas na emoção, porque uma pessoa orgulhosa, assim como eu era também, eu ainda novamente preciso continuar me analisando. Se é um determinado momento de pressão ali, de calor, cara, por conta do orgulho, você fere. E não é o seu racional que vai estar agindo, é as suas emoções. Emoções feridas, emoções machucadas. Porque emoção, elas vêm e depois elas passam. Você está vendo aqui essas ondas? Eu estou de frente para o mar aqui agora. Você consegue ver? Elas vêm e vão. Elas vêm e vão. Assim é as nossas emoções. Olha que perfeito. Olha que analogia maravilhosa. Assim são as nossas emoções. Você tá irado? Olha lá, vem a onda. Olha só. Tá baixo agora, mas enfim. Ela vem e depois vai. Vem e depois vai. Mas é nesse momento que vem, eu e você, a gente causa aquele estrago. A gente só precisa de 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo para fazer um caos total. E depois, aquele momento de calor, ele passa. Ele vai embora. Só que o estrago, ele foi feito. Seja alguém que você feriu, seja alguém que você desacatou, pessoas se afastando. E não, é porque eu tenho personalidade forte. Ninguém fica... exatamente. O seu orgulho, o meu orgulho está afastando as pessoas. E nós precisamos de pessoas. Eu e você precisamos ter um bom convívio com as pessoas, cara. Entende? Sim, são meus colegas de trabalho. Eu estou usando um exemplo de colegas de trabalho. Mas pode ser pessoas da família. Sabe, sócios, eu não sei, irmão, alguma coisa, traz pra sua realidade. Eu tenho certeza que você está se lembrando de alguém. Pô, cara, aquela pessoa lá, beleza, eu não gosto dela, mas, pô, pede desculpas, pede perdão. Comece a partir de hoje, eu tenho certeza que você vai fazer isso após esse vídeo, a começar a criar, cara, uma jornada, uma trilha, uma história, onde você não vem estar fazendo inimigos pelo caminho. Você não é o causador das brigas, das intrigas, das guerras, dos problemas. Mas se elas vierem, que elas não aconteçam por conta de você. E sim, as outras pessoas elas irão fazer isso. E sabe o que você vai fazer? E sabe o que vai acontecer com você no longo prazo? As pessoas te verão como uma pessoa de bem.
como uma pessoa que não causa problemas, que não causa conflitos, alguém que as pessoas têm o prazer de estar perto. Você conhece pessoas assim e no fundo eu tenho certeza que você também gostaria de ser esse tipo de pessoa. Eu ainda não sou, mas eu quero me tornar. Sabe aquele tipo de prazer que as pessoas, quando são genuínas, verdadeiras e que gostam de você, eu digo genuinamente. Sabe que pessoas quando têm o prazer de estar perto de alguém que é gostoso de estar por perto, provavelmente essa pessoa é uma pessoa que não é orgulhosa. É uma pessoa que vive de bem, é uma pessoa que vive tranquila, uma pessoa que cuida da vida dela, sabe, que ouve as pessoas, que não rebate, é uma pessoa que, no caso, ela é bem emocionalmente. Eu estou buscando por isso. Eu falo isso te olhando no fundo dos olhos como se fosse essa câmera aqui, como se fosse você olhando para mim. Eu estou buscando por isso. É uma longa jornada, porque, cara, é muita análise, é muita... Não sei se você faz terapia, alguma coisa, eu não sei, cara, mas é um trabalho interno. E agora, contando com a parte espiritual também, mesmo que eu não esteja tão presente, é você pedir ajuda para Deus, cara. A palavra de Deus fala, Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E eu já fui alertado sobre o orgulho diversas vezes, cara. Muitas pessoas, Alexandre, para de ser orgulhoso, cara. Irmão, tá destruindo a sua vida. Olha o tanto de coisa que você tá perdendo. Novamente, eu vou trazer o exemplo do meu pai, cara. Irmão, eu vejo como a vida do meu pai ela foi destruída por conta do orgulho, entre outras coisas, em que eu já comentei em alguns vídeos, ok? Mas, novamente, não é para humilhá-lo, tô falando de orgulho. E sim, tem aquela famosa síndrome, a síndrome de Gabriela. Se você achar que tá tudo bem, eu nasci assim, eu cresci assim, porque eu faço assim, assim, assado, tudo bem, e você verá. Você chegar com 30 anos da sua vida sem ninguém perto de você. Você homem, ainda estando solteira. Você mulher, ainda estando solteira sem um homem por conta de orgulho. E você coloca, não, é porque eu tenho personalidade forte. As pessoas têm que, tá bom, tudo bem, continue assim. Eu também era esse cara, eu também falava isso, eu vestia essa armadura, eu andei com essa máscara durante anos da minha vida e só me destruiu. Eu tô falando isso honestamente pra você, cara. Eu só perdi por conta do orgulho na minha vida. Só me destruiu. Alexandre, então como é que eu faço então para mim lidar com isso, para mim ser uma mulher melhor, para eu ser um homem melhor? Cara, se eu souber, eu sei de algumas coisas que pode provavelmente ajudar, como por exemplo, cara, para de ser tão reativo. Eu tô lutando com isso. Eu sou um cara que eu tenho alguma dificuldade para ser muito reativo. Alguém me provoca, alguém coisa assim, mas cara, se você vence isso, depois você vence, meio que você vai criando uma resistência em que você meio que vai criando uma casca grossa e que não é qualquer coisa que vai te abalar. Porque quando esse momento de emoção vier, ele vai estar sob controle. Aí depois vai passar, lembra como eu falei pra você? As emoções elas vêm, elas vão, elas vêm, elas vão. Aquele momento passa, você não sucumbiu às tuas emoções e você não fez nada de errado, entende? Você não feriu ninguém, você não machucou ninguém, não deu nenhuma palavra atravessada. Sim, irmão. Durante anos, eu carreguei comigo esse discurso. Eu tenho personalidade forte. Não, cara, puro orgulho, arrogância, soberba. Só afastei pessoas da minha vida. Só afastei. Perdi muita coisa. Perdi muita coisa que eu não conseguiria nem enumerar para você. A quantidade de coisas que eu perdi ao longo da minha vida por conta do orgulho. Deus resiste aos soberbos. O que é resistir? Fica difícil de Deus ele se achegar em você. Sabe, algo que cria uma resistência, algo que cria uma barreira. Mas Deus concede graça aos humildes. Sabe, uma pessoa humilde é como se ela obtivesse o favor de Deus, e ela tem o favor de Deus, porque ela não é orgulho, porque ela não é orgulhosa. O orgulho, ele causa essa barreira, cara, que justamente cria esse muro entre Deus e você. Sabe, Deus, ele quer, e você também quer, só que tem um orgulho ali, cara, que é um pecado, eu sei disso, é um pecado, é um dos pecados mais, é um dos 7 pecados capitais, é um dos pecados mais difíceis, cara, de se vencer. Depois ainda,
tem a luxúria, tanto os outros, mas esses dois é o que mais arrebenta, é o que mais destrói. Luxúria e orgulho. Eu quero ler nos comentários, eu quero ler um depoimento seu. Você está lutando com isso? Você é um homem orgulhoso? Você é uma mulher orgulhosa? O que já aconteceu na sua vida? O que você ganhou até agora? O que você perdeu? Quem se afastou? Eu quero ler um depoimento seu. É um desafio. Eu vou me esforçar para tirar a palavra difícil e vou colocar como desafiador, para que fique palpável, tanto para você quanto para mim também. Eu trabalho isso, eu luto com isso. Sim, eu sou bem sanguíneo, cara. Meu Deus. Mas é um desafio. Mas a gente vai vencer. A gente vai vencer. Se reconcilie com aquelas pessoas que você machucou, sabe, no seu trabalho. Cara, você só vai ter a ganhar. Pode ser desconfortável, vai ser ruim. Sabe por quê? Porque o orgulho, ele não quer ser amassado. Porque ele quer reinar. Só que eu e você, novamente, você não vai ganhar nada. E você tem tudo a perder. Mas se você deixa isso de lado, você tem tudo a ganhar. Sendo humilde, deixando o orgulho de lado, destruindo ele, o que é um exercício constante, eu e você temos apenas a ganhar estando do lado da humildade, estando do lado da simplicidade, estando do lado daqueles, cara, eu não quero causar problemas. A vida automaticamente ela já apresenta os problemas naturais delas em que ela nos trará para que nós o resolvamos. Mas você não acha que o cálculo fica mais difícil quando somos nós aquele em que estamos criando os problemas? Fica mais difícil, cara! Daí é por isso que as coisas não rompem, é por isso que as coisas não acontecem, é por isso que as coisas elas não acabam se deslanchando, porque eu e você estamos sendo criadores de problemas que não eram para estar sendo criados. Entende como fica tudo mais fácil? Não fica muito mais fácil você resolver uma coisa que chegou até você, mas porque não foi você quem criou aquilo? Porque olha só, essas coisas, naturalmente, você criando ou não criando, coisas da vida, situações, elas já virão até nós para que nós as resolvamos, beleza? Só que você não concorda comigo que ficaria mais difícil se você ainda está cooperando para trazer mais problemas ainda? Sejamos aqueles que não venhamos causar problemas. Sejamos aqueles que sejam pacificadores. Pessoas de paz, pessoas de bem, pessoas que não é reativa a tudo, pessoas que não é a qualquer coisa que vai ceder a uma provocação, sabe? Que vamos ser aquele tipo de pessoa, cara, que não vai ser qualquer coisinha, que vai ser qualquer emoção que vai nos levar, não. Eu e você venhamos ser homens e mulheres, cara, pessoas com uma maturidade emocional, com uma inteligência emocional, com sabedoria nas emoções. Ter temperança, ter equilíbrio. Hoje eu tô lidando a minha vida exatamente dessa forma. Nem tudo, sabe, tem que ser respondido de primeira ou já levar tudo ao pé da letra, tudo de modo pessoal. Não, cara, não. Analisa as coisas. Coloca um pouco, sabe, de um equilíbrio ali, uma tranquilidade, nem tudo. Leva as coisas também um pouco na brincadeira, um pouco com uma leveza ali também, sabe? Porque o orgulho é exatamente isso, você fica em modo defesa o tempo todo. E às vezes uma situação ali que era apenas uma brincadeira, uma descontração, você já leva pro lado pessoal, acha que é pra te ofender, acha que é uma provocação, pra te dar um pitaco ali, e você acaba... Entende? Sim, o orgulho ele causa essas neuras na nossa cabeça. É uma coisa muito profunda isso. É uma coisa muito enraizada. É uma coisa que precisa ser trabalhada. Eu trabalho isso todos os dias da minha vida. Mas eu e você só mudamos aquilo que nós conseguimos identificar. Esse vídeo, eu estou trazendo você como se, sabe, eu estou mostrando para você os meus pensamentos. Eu estou mostrando para você as lutas internas que eu travo, as coisas em que eu quero melhorar, as coisas em que eu quero avançar. Eu falo isso para você perante Deus. Eu estou deixando o orgulho de lado. Eu estou abandonando o orgulho da minha vida. E o que você está fazendo? Vamos nessa junto comigo?
Eu falo isso, você vai ver, cara, o quão fica mais leve. Eu falei pra você que eu voltei ao trabalho semana passada. Sabe, tá tudo bem mais tranquilo, o trabalho tá fluindo melhor. Ah, o que já me pede, beleza, vou fazer, cara, tranquilo, sem nenhum problema. Faz isso, faz aquilo, tal. Ah, foi uma piadinha lá, cara, não foi contra você, tá tudo bem, tá tudo certo. Cara, tá tendo ali uma situação que às vezes pode ter alguma coisa, cara, só se afasta, beleza, tal. Alguém vai te perguntar alguma coisa, cara, eu não sei, sabe? Não faz fofoca, não entre em qualquer coisa, sabe? Interprete um pouco as situações ali do dia a dia, sabe? Como tenta pensar um pouquinho mais, usa a mente que Deus ele te deu para que você e eu pensemos antes de tomar ações. A palavra de Deus fala, cara, que até o sábio, até o burro, no caso, uma pessoa estúpida, uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem filtros, sabe? Aquela pessoa que fala qualquer coisa, até essa pessoa, quando ela fica em silêncio, quando ela se cala, quando ela fica de boca fechada, a Bíblia chama essa pessoa de sábia. Até quando o tolo, ele se cala, fica em silêncio, de boca fechada, até ele se passa como sábio. Sabe aquela frasezinha, nossa, calado essa pessoa é um poeta? É exatamente isso. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Sim, eu estou aqui há exatamente 1h38 da manhã, trazendo essa mensagem para você. O que eu estava trabalhando ela já faz alguns dias. O Espírito Santo, eu falo isso perante Deus. O Espírito Santo estava comigo esses dias todos trabalhando essa mensagem. E depois eu fui me reunir à noite com os meus amigos, falamos a palavra de Deus, tivemos comunhão. Depois no dia seguinte cheguei naquelas pessoas, cara, pedi depois verbalmente também desculpas. Olha, literalmente, tem uma pessoa em que eu estava desacatando ordens, uma gerente minha. Inclusive eu falei com ela hoje, ela não estava aí nesses dias, hoje ela voltou, teve alguma coisa, então hoje ela voltou. Eu falei assim, olha, não vou citar nome, mas eu falei assim, olha, me desculpa de verdade mesmo. Eu acabei não te obedecendo naquilo que você me pediu, eu briguei com você, eu fui rude. Olha, eu estava de férias, então eu refleti bastante, eu pensei bastante, então eu resolvi voltar com uma outra conduta, com uma outra atitude, com uma outra postura. Os outros colaboradores também que eu acabei falhando, eu pedi desculpas, eu pedi perdão, e eu também peço desculpas pra você. Eu falei isso hoje. Cara, o orgulho, ele vai lutar pra você não fazer isso, mas é a coisa mais maravilhosa. Sabe por quê? A pessoa tirou um sorriso, ficou mais leve, ficou mais tranquila. E sabe toda aquela resistência que existia? Que parece que a gente sente aquilo no ar, porque a gente sente, cara, irmão, é espiritual, é quântico, é vibração, aquilo que você acreditar. Mas se você tá tretado com alguém, é como se fosse alguma coisa ali emaranhado, tipo, tá tendo uma resistência, porque os caminhos, eles não estão fluidos. E como que as coisas, elas vão fluir se tem essa barreira, cara? Se eu e você ficar criando isso através do orgulho. Foi só um exemplo, mas sim, isso que eu te falei agora, eu falei isso pra essa pessoa. Eu me desculpei, eu pedi perdão, cara, eu errei. Eu briguei, eu fui arrogante, eu fui snob, estúpido. Fui soberbo, fui orgulhoso. Paz com os inimigos. Eu quero que você escreva isso aqui no final, se você chegou até aqui e se você se identificou com essa mensagem. Paz com os inimigos. Evite criar problemas. Evite criar aquele rastro de sangue pelo caminho, cara. Vamos viver tranquilo. E novamente, não, cara. É só não criar problema. Toca a sua vida de boa, na tranquilidade, sabe? Pare de criar coisas. Eu estou fazendo isso na minha vida. Eu repito isso para você porque tudo que eu trago aqui nesse canal, eu pratico, estou vivendo junto com você. Novamente, tudo o que eu falo, eu estou vivendo junto com você. Estou longe da perfeição e nem quero atingir ela, mas eu estou melhorando junto com você. Eu estou me empenhando, eu estou me esforçando, estou pisando no meu ego, estou pisando no meu orgulho, porque ele não vai mais controlar a minha vida, cara. Essa merda do orgulho, este pecado, ele não vai mais controlar a minha vida, ele não vai mais estragar os meus relacionamentos, ele não vai mais estragar as minhas amizades, não vai mais estragar, cara, o relacionamento com os meus irmãos, com meu pai, só destrói.
só destrói. Cara, entenda isso de verdade. Eu sei que parece que vai finalizar o vídeo, mas eu não consigo. É uma mensagem aqui, cara. É muito forte isso, irmão. É muito forte isso. Paz com os inimigos. A gente vê na palavra de Deus, cara, o reinado de Salomão, um homem sábio, foi um dos reinados em que mais houve paz. Eu falo isso de verdade. Eu tô lutando com isso, em ser um homem pacífico. Almeje no seu coração, cara, no seu espírito, você homem, você mulher, de ser uma pessoa de paz. Aquele que almeja pela paz, sabe? Almejar a paz. A palavra de Deus fala que Cristo, ele é o príncipe da paz. Não houve homem mais pacífico que Cristo. Depois de Moisés é só Jesus, mas a palavra de Deus fala que Moisés também, homem, humano, assim como também Cristo ele se fez homem, humano, carne, como eu e você. Depois de Moisés só Cristo, mas Moisés, a palavra fala que era um dos homens mais mansos, mais humildes, mais pacíficos que existiu em toda a terra. Paz. Paz com os inimigos. Agora você consegue entender que uma pessoa de bem, até os seus inimigos, eles vivem de bem com ele, porque ele não está causando problemas. É só isso. Só não seja um causador de problemas. Entra nos lugares pela porta da frente, sai pela porta da frente. Errou, pede desculpa, perdão, sinto muito, me arrependo, não vou fazer mais. Sinto muito, perdão, me desculpa. Qual foi a última vez que você pediu desculpas, cara? E pediu de verdade mesmo, porque, tipo, todas as pessoas com quem eu pedi desculpas, tipo assim, eu já adotei como uma mudança de conduta, porque isso é verdadeiro arrependimento. Porque se eu não me arrependesse de verdade, arrependimento está ligado com uma mudança de atitude. Eu falei que, olha, quando eu voltei de férias, no momento em que eu tive muito tempo, em que eu estava criando, trabalhando, também refletindo, meu espírito, cara, eu tava com isso, falei assim, cara, eu quero voltar com uma outra conduta, com uma outra postura, um outro Alexandre, um novo Alexandre, uma nova versão. Então, as desculpas que eu pedi, o perdão que eu pedi, ele foi genuíno, ele foi sincero, ele foi de verdade, olha, eu não quero mais ser assim. Desejo não ser mais esse cara orgulhoso, cara. Eu desejo isso todos os dias da minha vida. Desejo não ser mais essa mulher orgulhosa. Sabe, esse homem orgulhoso. Eu também, Alexandre. Alexandre, não desejo mais ser, sabe, esse cara orgulhoso, cara. A gente só tem a perder. Não temos nada a ganhar. Nada a ganhar. A palavra de Deus fala: tenham paz com todos. Uma pessoa que vive em paz, você acha que ela vai criar um rastro de inimigos pelo caminho? Uma pessoa de bem, mansa, pacífica, entende? Sábia, plena. O orgulho não habita ali. Se eu e você queremos nos tornar esse tipo de pessoa que eu acabei descrevendo, segundo a palavra de Deus, o orgulho tem que ser eliminado. O orgulho tem que ser eliminado. Sejamos esse tipo de pessoa. Espero que essa mensagem tenha, cara, de coração, alcançado o seu coração, cara. Eu desejo isso pra você. Só vai mudar a nossa vida. Só vai mudar nossos relacionamentos. Nossa vida só vai pra frente. E ao mesmo tempo, porque não estamos criando aquele rastro de inimigos pelo caminho, sabe o que estamos criando? Um exército de pessoas do bem, cara. De pessoas que não só te amam, mas pessoas que por onde você passa, você está perfumando. Opa, aquela pessoa lá tem uma coisa diferente. Cara, aquela mulher, aquele homem, nossa, eles têm uma paz. Eles têm algo dentro dele. É o Espírito Santo. É o cheiro, o perfume de Cristo. A humildade, o perfume de Jesus, sabe qual era? A humildade. Rapaz.
Cara, eu quero orar com você nesse momento. Eu já deveria ter encerrado, mas eu quero fazer uma oração para você nesse momento. Feche seus olhos aonde você está e estou aqui também, quase 2 horas da manhã, cara. Cara, eu quero orar nesse momento, sentindo meu espírito de orar, cara. Então vamos orar. Senhor Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, Pai. Obrigado por essa vida que o Senhor trouxe até esse vídeo, Pai. Jesus, eu te peço que o Senhor alcance os corações, Pai. Que o Senhor venha nos encher de paz essa noite. Que o Senhor venha tirar o orgulho dos nossos corações, Pai. Pai, a palavra de Deus fala que o Senhor resiste aos soberbos, mas o Senhor dá graça aos humildes. Pai, queremos ser filhos humildes. Assim como o Senhor era manso, humilde, era o príncipe da paz, é o príncipe da paz. É o que nós desejamos, Senhor. Sabe, sonda as nossas mentes, os nossos corações. Nós precisamos de Ti. Nós temos fome e sede de Ti, Pai. É o que nós te pedimos essa noite, porque nós queremos ser mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, Pai, enche nossos corações de humildade, de simplicidade, assim como o Senhor era. Para que o orgulho, Pai, a arrogância, a soberba, ela não venha mais destruir as nossas vidas, mas que nós venhamos ser reinados, Pai, pela humildade, pela simplicidade e pela paz. É o que nós te desejamos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Isso aí, cara. Humildade, irmão. Vamos levar na tranquilidade as coisas. Bah! Ai, vou ir pra casa, dormir, descansar. Espero que você tenha gostado. Notificações ativadas, tá bom? Então, se você gostou dessa reflexão, creio que Jesus falou com você também. Até mais. Vou mostrar pra você aqui o lugar? Mostro, né? Mostro, olha só, hein? Ai, ai. É bom, né? É isso aí, galera. Então, encerramos por aqui. Boa noite e até mais. Até mais, galerinha. Um abraço.